Há perguntas que atravessam os séculos, perguntas que a ciência, mesmo com toda a sua tecnologia e poder, ainda hesita em enfrentar. Uma delas é esta: o que é o espírito humano? Desde o início da era moderna, a ciência tem desvendado os segredos do universo. Do nascimento das estrelas até as partículas mais ínfimas da matéria. Mas quando o olhar se volta para dentro, para o mistério da consciência, da alma, da vida interior, muitos cientistas desviam o olhar. Por quê? Porque diante do tema mais profundo e mais essencial da existência, a natureza espiritual do ser humano, a maioria prefere o silêncio, a negação ou o riso. O que há por trás desse tabu? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar fundo no enigma da resistência científica ao estudo do espírito humano. E o que você vai descobrir pode mudar a forma como vê a própria realidade. As raízes históricas da negação. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. Durante séculos, religião e ciência caminharam lado a lado. O mundo era visto como uma criação divina e o ser humano como uma alma habitando um corpo. Mas no século XVII, algo mudou. O filósofo René Descartes propôs uma divisão radical. De um lado, a matéria, o corpo, o físico, o mensurável. Do outro, a mente, o imaterial, o invisível. Essa separação ficou conhecida como o dualismo cartesiano e foi a semente de um longo afastamento entre ciência e espiritualidade. Com o avanço da física e da biologia, a ciência passou a adotar uma visão materialista. Tudo o que existe seria apenas resultado de reações químicas e processos físicos. O universo, um mecanismo. O ser humano, uma máquina biológica. Assim, o estudo da alma, do espírito ou da consciência passou a ser visto como algo não científico. A espiritualidade foi empurrada para o campo da fé e a mente foi reduzida ao cérebro. O medo do invisível. Mas há outro motivo, mais sutil, mais psicológico, para essa resistência. Muitos cientistas, embora dedicados à busca da verdade, temem o invisível. A ciência se construiu sobre o princípio da observação e da medição. Mas como medir o que não tem forma? Como pesar a alma? Como quantificar o amor, a intuição ou a consciência? Ao tentar aplicar instrumentos físicos a fenômenos espirituais, o pesquisador se vê diante do impossível. E diante do impossível, muitos preferem negar do que questionar suas próprias bases. É o medo do desconhecido disfarçado de ceticismo. Quando a física tocou o mistério, mas curiosamente, a própria física moderna começou a quebrar as fronteiras do materialismo. A mecânica quântica revelou que a realidade não é sólida, é energia, vibração, consciência. O observador interfere no observado. A matéria se comporta de maneira diferente quando está sendo vista. Einstein, Planck, Schrödinger, Heisenberg, todos eles perceberam algo extraordinário. A consciência parece estar ligada ao funcionamento do universo. Max Planck, o pai da teoria quântica, chegou a afirmar: considero a consciência como fundamental. A matéria deriva da consciência. Essas palavras foram revolucionárias, mas também perigosas, porque se a consciência é fundamental, então talvez o espírito, o centro invisível da vida, não seja uma ilusão, mas a base de tudo. E isso abala o alicerce de toda a visão materialista, o preço da mudança de paradigma. Estudar o espírito humano exige coragem, porque quem o faz precisa encarar a possibilidade de que a ciência não seja o centro do universo, mas apenas uma das suas linguagens. Isso ameaça egos, carreiras e sistemas inteiros de crenças institucionais. Muitos pesquisadores que se aventuraram nesse território foram ridicularizados, perseguidos ou silenciados. A ciência oficial, assim como as religiões do passado, também tem seus dogmas. E um dos maiores é este: nada existe além da matéria. Por isso, os estudos sobre consciência, mediunidade, experiências de quase morte, telepatia ou estados ampliados de percepção são tratados com desdém. Mas silenciosamente, um novo grupo de cientistas começa a questionar. Neurocientistas, físicos e psicólogos transpessoais estão abrindo portas para uma nova era do conhecimento,
onde ciência e espírito não se excluem, mas se completam. A chama que não pode ser apagada. Apesar da resistência, a busca pela verdade espiritual nunca deixou de existir. Porque há algo dentro de nós que sabe que somos mais do que corpo e cérebro. Há algo que sente, intui, pressente e que nenhuma explicação química consegue silenciar. Esse algo é o espírito humano. E ele é talvez o maior mistério do universo. Quando um cientista nega o espírito, ele não o destrói. Apenas fecha os olhos. Mas o espírito continua ali, pulsando, observando, guiando a existência. E cedo ou tarde, a própria ciência será obrigada a encará-lo de frente. Porque não há como compreender o universo sem compreender aquele que o observa. A consciência é a origem, não o subproduto. O retorno da ciência à alma. O futuro da ciência não será materialista, mas consciente. A física e a espiritualidade se reencontrarão, como duas metades que sempre pertenceram uma à outra. E nesse reencontro, o ser humano descobrirá que estudar o espírito é, na verdade, estudar a si mesmo, sua origem, sua essência, seu propósito. A ciência sem espírito é cega. O espírito sem razão é confuso. Mas quando ambos caminham juntos, a luz se acende. E talvez, nesse dia, o mistério do universo finalmente se revele. Não nos laboratórios, mas dentro do coração humano. O espírito não pode ser medido, mas pode ser sentido. E quem o sente já começou a compreender o infinito.